Rio Grande do Sul, tu assiste tanto na torcida do Inter, tanto na torcida do Grêmio. Como é que funciona isso? Graças a Deus, assim, o pessoal me recebe bem, sabe? Em todas que eu fui, assim. Independentemente, sabe? É um pouco complicado, principalmente quando eu gravo um jogo anterior. Por exemplo, citar o exemplo agora. Esse que eu fui no Vasco e Botafogo. Numa semana anterior, tinha ido no Flamengo e Vasco. Na torcida do Flamengo. E tu torce, né? Pros dois, né? Exato. Tu torce pelo futebol. Pelo futebol, por mim que ganha os dois, só que, pô, às vezes o cara não conhece o canal. Quem conhece o canal é tranquilo, sabe que eu tô indo lá gravar o jogo e tal. Só que às vezes, pô, eu fui lá, por exemplo, num jogo do Flamengo, e no dia seguinte eu vou gravar um jogo do Vasco, às vezes o cara olha o canal, pesquisa, pô, aquele maluco ali é do futebol pelo mundo. Aí o cara, no vídeo anterior, tem um vídeo do Flamengo, o cara já... Ixi. Aí se o cara me conhece, o cara já sabe, não, pô, o cara grava todos, é tranquilo. Então, graças a Deus, assim... Sempre foi bem tranquilo essa recepção, mesmo indo num dia, indo no outro, indo no outro, sabe? Então, graças a Deus, sempre foi uma recepção muito boa, sabe? Das torcidas nesse sentido. Conta pra gente o que tu ouviu, que ninguém ouviu naquela briga do Grenal que tu pegou de camarote. Aquela briga tava dentro do campo, Me diz sons que tu ouviu que a gente não sabe o que falaram ali. Cara, tu tava de camarote ali. Tava do lado dos jogadores, né? O Yuri Alberto ali tava insano. Vamos só contextualizar para as pessoas. Para quem não lembra, esse foi o Grenal que o Internacional ganhou de 1-0. Não lembro de quem foi o gol, acho que foi do Tyson. Eu acho que foi, não me lembro. Foi do Tyson, onde foi 1-0. Né? Não lembro de quem foi o gol. E no final do jogo, o Patrick, né, meia esquerda, levantou, foi na torcida, pegou e levantou o caixão. E aí começou a briga generalizada. Exatamente. Cara, esse jogo, assim, a torcida era um pouco depois da pandemia, né? E tava com o público reduzido aí, né? 20 mil pessoas, mas parecia que tinha 70 no Beira-Rio. Foi tipo, com metade da capacidade, parecia que tinha o dobro. Parecia que... Foi absurdo. O clima ali tava absurdo, absurdo. E eu tava dentro do campo, né? Naquela época ainda tinha uma parceria lá que eu conseguia fazer alguns jogos dentro do campo. E filmei a briga do lado dos caras ali, sabe? O que tu viu? Ah, cara, os jogadores do Inter parecia que tinha ganhar no final de campeonato. Então, o Yuri Alberto ali do meu lado, cara, pô, uma comemoração absurda, assim, sabe? Eu não consegui pegar tanto a briga, assim, tão do lado. Eu consegui pegar um pouco mais o final dela e a comemoração mesmo, né? Mas os jogadores ficaram ali no campo, acho que uns 10, 15 minutos comemorando, cara. Então, foi um negócio, assim, surreal, sabe? Aí você vê o tamanho da rivalidade, né? Muita gente não sabe, pô, acho que a Grenal é uma rivalidade local, não é. Não é. Tu acha que é o maior clássico do Brasil? Cara, difícil. Olha, boa pergunta, mas dentro do campo que tu viu? Sim, provavelmente sim. Acho que em questão, pelo menos do que eu vivi, acho que provavelmente sim. Por quê? Olha, eu sinto pelo fato que uma coisa que ainda contribui muito pro Grenal ter esse nível é a questão... Eu sinto muito pela atmosfera no estádio. Eu acho que eu não posso falar tanto pela questão, né, de local, das pessoas que vivem em si, porque acho que só vivendo lá pra você saber, né? Então, pô, você falar, pô, o tamanho de uma rivalidade com um cara que às vezes... acho que eu não tenho essa propriedade pra dizer tão bem assim, né? Mas em clima de estádio, com certeza é uma das maiores do mundo, cara. Porque você ainda tem duas torcidas, que hoje, infelizmente, são poucos clássicos, né? Você tem duas torcidas. Eu sou um cara que sou adepto das duas torcidas em clássico. Eu gosto muito, eu acho que tem que ter. Eu acho que a violência no futebol, você ter duas torcidas não influencia em nada. Nada, tanto que dificilmente você vai ver briga dentro do estádio, você vai ver fora. E muitos clássicos foram com uma torcida única, você teve briga fora do estádio também, sabe? Então, você ter esse 90-10 é importante. Só que na minha visão, assim, em relação a esse 90-10, o mais insano que eu vivi foi o 50-50 Cruzeiro e Atlético Mineiro. Isso aí nunca mais vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. E a gente sente muita falta. É 50-50. Só que eu acho que daí entra uma questão importante, sabe? Existe muito essa discussão, por exemplo, de questão de torcida mista, até por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu acho muito bacana. Eu acho que, pô, é muito legal você conseguir assistir um vascaíno, flamenguista, tricolor, você assistir um do lado do outro. Uhum. Só que por que acontece torcida mista no Rio de Janeiro? Porque no Maracanã tem um acordo de se jogar Flamengo e Vasco no Maracanã. E Fluminense e Flamengo dividem o estádio. Perfeito. Por isso que os três têm torcida mista. Agora, por exemplo, você pega Botafogo e Flamengo, já não é torcida mista. Porque o Botafogo joga no seu estádio. Exato. Então aí entra muita discussão agora que tá tendo, inclusive, lá em Minas, né? De você ter a torcida mista lá meio a meio, né? Nos clássicos. Aí entra a questão, pô, o Atlético quer jogar os clássicos na Arena MRV ou no Mineirão?
né? Então aí entra uma questão que o torcedor tá valendo isso. Só que pra mim a maior festa que eu particularmente, uma das maiores, pelo menos, assim, que eu vi foi esse jogo de 2021 ou 22, se não me engano, da final do Mineiro, que foi torcida 6-6 Atlético Mineiro e Cruzeiro. Massa. Que era uma cantava, a outra respondia, assim, e é negócio surreal, sabe? Eles também são todo brasileiro é louco. E acho que foi o único clássico 6-6 que eu vi. Não, mentira. Teve outro clássico 6-6 que eu vi que foi o Repá. Que pra mim também é um clássico, talvez o clássico mais subestimado do Brasil. É aí que tá marcado aqui também, que numa pauta que a gente não tá seguindo, que a gente tem que entrar nesse assunto. Talvez o clássico assim que menos a mídia mostra no Brasil e que é o mais insano de torcida. O Remo e Paysandu. E que eu tive, graças a Deus, tem a Tuna, né? Tuna Luz. Tem a Tuna Luz também. Tive a oportunidade de ver lá e assim, peguei uma final de Campeonato Paraense lá. Tá, como é que pintou pra ir pra Belém? Cara, fui do nada. Como é que... Do nada? Do nada. Combinei com um amigo meu, Carter, do Esse Dia Foi Louco lá. Foste tratado como um rei, né? Pô, pessoal, o tratamento lá da federação, absurdo, cara. E o pessoal também lá, todo mundo, pô. A gente foi na festa dos jogadores lá, tudo, cara. Gia Dias. Exato, pô. Jogou no Internacional, Gia Dias. Um abraço pro Gia Dias. Tinha também o Nicolas lá, atacante do Paysandu. Aquele que jogou no Grêmio também tá lá, jogou no Cruzeiro. Não me lembro o nome dele agora. Ele é um dos principais jogadores também lá do Paysandu. Do Paysandu. Enfim, não vou lembrar. Não vou me lembrar também na época. Mas enfim, e olha que aquele jogo ainda as torcidas estavam punidas. Então não tinha mosaico, não tinha bateria, não tinha as faixas das organizadas, que tinha acontecido um incidente lá, né, alguns dias anteriores. E mesmo assim foi uma festa absurda. E o estádio não estava também 100% lotado. Sim. Tinha acontecido 4 repás seguidos. Caramba. Um atrás do outro. Foi pela Copa Verde e 2 pelo Paraense. Então aí tinha, aí tava assim, absurdo. O quanto de repasse que teve, acho que foi a maior sequência de repasse que teve da história, assim. Mas tu fez a ponte lá com a federação, como é que foi? Cara, quem me ajudou muito foi o Carter, essa ponte aí. O Carter me ajudou muito, porque o Carter é muito conhecido lá, assim. O Robinho, o jogador tá só pra... Robinho, exatamente. Robinho. Abraço pro Robinho. O Carter lá me ajudou muito, assim, nessa questão, sabe? Aí eu tava lá e o Paysandu recebeu a gente, o Remo recebeu a gente. As duas camisetas são lindas. Ganhei duas dos dois também. Então foi, sensacional, sabe? E agora, citando também esse último jogo, esse repá que teve agora, que deu 1-1 pelo Paraense, pra mim foi uma das maiores festas também torcidas que já teve no Brasil. Quando tem um bandeirão de torcida, por exemplo, que pega um grandão, já é uma festa absurda. Nesse caso lá foi estádio 6-6, completamente lotado, com 2 bandeirões gigantescos, que são praticamente os maiores do Brasil, que pegam cada lado. Fora isso, fizeram 2 mosaicos na entrada do time em campo, mosaico 3D, fumaça e mosaico permanente, que é quando os caras vestem colete e ficam como se fosse assim durante o primeiro tempo com o mosaico assim, meio que por 45 minutos, sabe? Com aquele colete formando um desenho, assim. Então os caras fizeram tudo isso no mesmo jogo. E a mídia não mostra. Não mostra, né? Não mostra. Bom, a gente... Não mostra. Tipo, eu nasci em 79, então eu sou de uma geração onde o Paysandu e o Remo circularam pela primeira divisão muito tempo. Então a minha geração respeita demais o Remo, o Paysandu, o Santa Cruz, o Náutico, esses times que já não... O Paraná Clube, esses times que não circulam mais na primeira divisão, a Ponte Preta também. Exatamente. Vou esquecer a Portuguesa, vou esquecer de vários times aqui. Tradicionais, Times, como tu falou mesmo, tradicionais que circularam muito pelo... O Confiança, por exemplo. A Desportiva do Espírito Santo. Exatamente. Esses times todos circularam pela primeira divisão. E, cara, o futebol no estado do Pará é um negócio de louco. De louco. Né? É de louco, essa é uma rivalidade que é absurda. Mangueirão, cara. Olha o Mangueirão, um dos estádios mais tradicionais. É icônico, né? Pô, sofreu várias reformas e o Mangueirão antigo diziam que tremia. Eu me lembro quando o Inter jogava no Mangueirão nos anos 90 e a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba sempre mandava um repórter, um comentarista, um narrador. Mandava sempre 3, 4 pessoas na equipe. Quando era lá, era um pouco mais longe. Mandava só 2 ou só 1. E eles sempre relatavam muitas coisas, muitos detalhes, assim, do estádio. Que o estádio tremia, etc. Até porque sofreu uma reforma. Quantos dias tu ficou lá?
Eu fiquei em Belém. 4 dias. 4 dias? É. Foi um jogo só? Um jogo só. Tá, e aí que eu vou entrar nessa questão. Os dias que tu tá parado, assim, o que tu faz nos intervalos quando tu tá 2, 3 dias numa cidade? Por exemplo, eu vi que quando tu foi a Brasília, Sim. tu fez vários jogos ali no Distrito Federal, foi a Goiás, Minas Gerais, tu vai fazendo tudo que tem pela região. O que tu faz nos intervalos? Quais são as demandas do canal? Tem tempo pra tu te divertir um pouco, pra tu conhecer as pessoas, aproveitar a cidade? Como é que como são os teus intervalos entre um jogo e outro? Sempre quando eu faço uma viagem assim, eu tento ir todos os jogos que tem, né? Às vezes é assim,